Vejamos essa fala do senhor Jorge Elahá em relação aos 236 anos da Revolução Francesa, comemorados agora dia 14 de julho. Vejamos o que ele diz, porque essa sua fala é bastante ilustrativa do quanto a avaliação moral ela é seletiva, ou seja, a depender da conveniência, o juízo moral que se faz varia, beleza? Vejamos o que ele diz em seguida, eu irei completar esse meu comentário. Hoje nós estamos completando 236 anos da Revolução Francesa. 14 de julho de 1789 foi a tomada da Bastilha. E a tomada da Bastilha, ela, na verdade, abre a Revolução Francesa, ela inicia, né? Porque ela não aconteceu num dia só, ela vai durar muito tempo, e ela é um marco muito importante, não a tomada da Bastilha em si, mas a Revolução Francesa. E a importância da Revolução Francesa não é simplesmente por conta de uma mudança de regime, a ideia de que as democracias poderiam acontecer, que não precisaria das monarquias, até porque em 1776, 3 anos antes, os Estados Unidos já havia criado uma república, né? Já havia mostrado que era possível que os não nobres governassem os povos. Mas a Revolução Francesa, ela passou para a humanidade de uma maneira muito mais intensa do que a própria independência norte-americana, embora a independência tenha sido a primeira, né? Mas é porque a Revolução Francesa ela marca muito mais do que uma mudança de regime, ela marca uma mudança de mentalidade na Europa. Porque é ali, a partir da Revolução Francesa, que a humanidade se liberta de muitos conceitos religiosos antigos, antiquados, opressores, Inquisição. Ela é uma mudança não só de regime político, mas é uma mudança de mentalidade, porque quando a Revolução Francesa acontece, mudam os conceitos do homem, não só sobre regime político, mas a mentalidade do homem sobre o que seja a fé, a religião, a relação do homem com Deus, ela é profundamente afetada a partir daí. Vários conceitos da humanidade são surgidos a partir do momento em que eu me permito pensar, me permito questionar, me permito não estar subjugado a uma conceituação rígida, religiosa, como acontecia ali no finalzinho, no último quartel do século XVIII. Então, nós temos ali muitas oportunidades de ver transformações muito profundas, não todas positivas, mas elas foram resultado de um período muito opressor, em que a religião cometeu excessos, meu Deus, sem limite. Então, ali na Revolução Francesa, a mola se descomprime e nós vamos experimentar um período de profundo ateísmo no mundo, de negação de tudo. É quando surge essa onda de negação de tudo aquilo que é espiritual. E é tão importante essa Revolução Francesa que ela marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Por quê? Não é só pela queda dos reis da França, mas é pelo que ela significa em termos de mentalidade, o que ela significou nesse sentido. E nessa ótica, a própria obra de Kardec, ela cita a importância desse fenômeno no livro A Gênese, no capítulo 18, no item 9, no segundo parágrafo, que diz o seguinte, que a humanidade está pronta para dar um passo adiante no seu progresso e que um fenômeno muito importante aconteceu para isso há quase um século. Aí você vai fazer as contas, quase um século é menos de 100. O que aconteceu importante há menos de 100 anos da humanidade? Pum! Revolução Francesa. Então, ela realmente é um marco dentro da transição planetária, porque esse texto de Kardec, do capítulo 18, está falando do início da transição planetária e acena para nós como uma indicação. Ali, na Revolução Francesa, a humanidade atinge a maioridade e ela entra numa fase em que começam os trabalhos para a definição
dos destinos do planeta em termos do que aconteceria conosco. Para onde nós queremos ir, nós iríamos ter agora a possibilidade de decidir o que é que eu quero para a minha própria história de vida. Só para terminar, no livro A Caminho da Luz, capítulo 24, no último parágrafo, é dito que uma comunidade de seres angélicos vai se reunir de novo para decidir os destinos da Terra. Isso era em 1938. Eu ainda era uma criança ainda nessa época, não tinha nem casado. 1938 para hoje já passou muito tempo. Provavelmente essa Assembleia pode até ter reunido. Eu acho que já reuniu. Para analisar a Terra e pensar quando que termina o período da transição planetária. Eu acho que eles não ficaram muito satisfeitos não com o que a gente fez, com tudo que a gente teve a chance de aprender e fazer, né? Então, dentro dessa dinâmica, a gente hoje está, mais uma vez, relembrando 236 anos desse episódio na história e que marcou uma transformação profunda na história do Ocidente. Bom, então aí a gente pegou a visão que nos passa o senhor Jorge Elahá e pode-se dizer, a partir desse comentário, que a percepção relativa à Revolução Francesa é uma percepção positiva. E por que é que essa percepção é positiva? Atenção, em razão das suas consequências, dos benefícios que ela trouxe para a humanidade. E essa avaliação ela só é possível porque a chave moral é uma chave consequencialista. Então, o evento em si não é examinado, mas o que é que será examinado? Os seus efeitos, as consequências. E a depender dessas consequências, o julgamento moral aqui, baseado num critério consequencialista, num paradigma moral consequencialista, melhor dizendo, considerará o evento positivo ou não a partir dessa perspectiva. E em razão disso, não convém fazer um julgamento com caráter deontológico, que no caso dos espíritas é baseado nos princípios cristãos. Então, por exemplo, não convém citar ou considerar o fato de muitas pessoas terem sido assassinadas durante a Revolução. Não convém considerar o uso extremo da violência durante todo o processo revolucionário. Não convém, porque ideologicamente é interessante avaliar a Revolução Francesa a partir apenas dos seus efeitos, das suas consequências, etc. e tal. Então, a depender do evento histórico e a depender do viés ideológico, determinados eventos serão avaliados pelas suas consequências, a depender do evento, a depender do viés ideológico, não interessará, como nesse caso, avaliar aquele evento a partir dos princípios morais relativos ao ato em si, de maneira que se abstrai o uso da violência, o assassinato, etc. e tal, e analisa-se apenas o quê? Apenas os benefícios, as consequências que derivaram daquele evento histórico. Isso implica no quê? Implica na abstração dos princípios morais cristãos, simplesmente porque não convém, ideologicamente não convém fazer um juízo de valor a partir de princípios morais, no caso os princípios morais cristãos, convém fazer uma avaliação a partir das consequências, portanto, a partir de uma moral consequencialista. E como eu disse, essa conveniência ela parte de um viés ideológico. Vejamos o que é que se diz, por exemplo, em relação à Revolução Russa. Quando se faz menção à Revolução Russa, o que é que se destaca? A partir, agora sim, de uma avaliação que tem por base os princípios cristãos, porque convém. Então o que é que se diz? Morreu muita gente foi perseguida, muita tortura, etc. Ora, é o chamado 2 pesos e 2 medidas. E por falar em 2 pesos e 2 medidas, ninguém melhor do que Divaldo Franco para ilustrar isso que eu estou colocando. Atenção para esse trecho da fala de Divaldo, que ilustra muito bem isso que nós estamos
colocando. Olha só. Essa previsão extraordinária deste grande pensador se torna uma das mais cruentas realidades na Revolução Bolchevique de 1917, quando também o czar, a czarina, seus filhos são levados para Catar e Nermov e ali são terrivelmente assassinados, cujos cadáveres atirados como lixo nos depósitos conduzidos pelos que eram detestados. E a Revolução Comunista abalou não somente a Rússia, mas todo o mundo. Por aí a gente tem uma base, como nós dissemos, a depender do viés ideológico, os eventos históricos, os casos serão analisados ou a partir de um caráter deontológico, levando em consideração os princípios morais cristãos, ou então se levará em consideração uma moral consequencialista. E nesse caso, a Revolução Francesa é sempre avaliada a partir desse ponto de vista. As suas consequências são benéficas, etc. Beleza? Então era isso que nós tínhamos para colocar a partir desse comentário do Sr. Jorge Elahá, também ilustrado aqui pela fala do Divaldo Franco. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!